Olá, galerinha do nono ano, aqui quem fala é o professor Everton de Educação Física. Hoje a gente vai estudar unidade 4 do livro falando sobre corridas de aventura. Então a gente vai estudar a unidade 4 falando sobre as práticas corporais de aventuras, conteúdo do capítulo 1, corridas de aventura, e a gente vai citar várias modalidades das corridas e seus equipamentos, ok? Então, os esportes de aventura são os termos de esporte ou desporto radical de aventura, ou de reação são usados para designar o desporto com maior grau de risco físico, dando as condições de aventuras, de alturas, velocidade e outras variantes que são praticadas. Então, o conceito de esporte de aventura é um esporte radical, onde você utiliza do seu hormônio, tanto do medo como o seu hormônio de estar se envolvendo em um esporte radical. Então, são esse hormônio que você sempre deve liberar, o medo, para que se desenvolva o esporte de aventura. A gente já viu toda vida que atletas vão praticar um esporte de aventura, eles relatam que sempre quando praticam esse esporte, eles liberam o hormônio do medo, porque ajuda mais na prática da ação do esporte. Então, eles utilizam muita velocidade nessa modalidade de radical. Eles utilizam muito altura, velocidade e resistência e força. Então, essas 4 modalidades que a gente vai situar: training, que é uma caminhada; mountain bike, que é um esporte muito praticado pelos brasileiros, com uma bike, a gente já está vendo aí no conceito da modalidade bike. Canoagem também é um esporte de velocidade, e o rapel, que utiliza muito do hormônio do medo e da adrenalina. Okay? Então, quando a gente fala um pouco sobre o esporte radical, a gente situa esses dois hormônios, o hormônio do medo e da adrenalina, eles utilizam muito nessas modalidades. O training, primeiramente a gente vai situar a modalidade, como eu acabei de falar, é uma caminhada feita em locais onde possibilita da natureza. Trata-se de atividades físicas que têm o objetivo explorar as trilhas naturais e montanhas, podendo ser realizadas em caráter de lazer ou competições por qualquer pessoa saudável que possua o mínimo de preparo físico. Então, o training, ele utiliza muito de caminhada, de trilhas, eles utilizam muito a bússola e o mapa. Então, essa modalidade aqui é o training, utilizada em montanhas, que no Brasil a gente tem o nome, a gente fala serras. Aqui mesmo na Serra de Maranguape tem utilização dessa modalidade de trilhas, de caminhadas. Eles utilizam só as bússolas e o capacete. Então, eles trazem também as mochilas, vêm trazendo eles trazem muitas comidas. Também eles utilizam muito das barrinhas cereais. Eles utilizam mais as barrinhas cereais para esse tipo de atividade. Então, a mountain bike também não fica de fora. Como o próprio nome diz, mountain bike costuma ser praticada em regiões montanhosas. Apesar de sua principal característica ser ar livre, alcança velocidades e manobras radicais, percurso com descidas, subidas, variando entre solos turbulentos. É o que faz com que cada vez o atleta abranche o desafio. Então, quando se fala da mountain bike, a gente vê essa imagem aqui. A Avancini, um dos melhores competidores de mountain bike, é utilizada essa modalidade no Canadá. A gente vê que é em montanhas, é muito diferente das modalidades aqui no Brasil, que são utilizadas a livre, mas em rodovias. Aqui é utilizado lá no país de Canadá, utilizados em montanhas. Então, os equipamentos utilizados são as bicicletas, capacetes, joelheiras e cotoveleiras. No Brasil, a gente não vê cotoveleiras e nem joelheiras, só em competições de alto nível. Canoagem também é um esporte radical, é um esporte náutico praticado com canoas ou caiaques. Em região de sua tradição, a organização é considerada como uma das principais esportes olímpicos. Surgiu na Groenlândia, onde canoas eram usadas por esquimós como veículos de pescas e de trabalhos. Então, o canoagem também é um esporte de velocidades, eles utilizam velocidade e força. Esse esporte aqui que eu cito aqui no slide, eles utilizam muita força dos braços, então é utilizado tanto individual como em dupla. Os equipamentos na canoagem, eles utilizam canoa, capacete, remos e colete salva-vidas. E o rapel? O rapel também é um esporte radical, eles utilizam muito do hormônio
o hormônio, tanto o hormônio do medo como o hormônio da adrenalina. Nenhum atleta situa que quando pratica esse tipo de esporte eles não têm medo, porque é um esporte que está praticando em alturas. É um esporte, rapel é uma técnica vertical praticada com uso de cordas e equipamentos adequados para descida de paredões, em vão livres, bem como as outras edificações. Trata-se de uma atividade criada a partir das técnicas de alpinismo, que significa que requer preocupações com a segurança do praticante. Então, o rapel utiliza desses equipamentos, cadeirinhas, descedor, cordas, mosquetão, pólio e ancoragem e capacete. Essa imagem aqui representa o hormônio da adrenalina e do medo, porque é um esporte que não é praticado em um nível baixo, é sempre praticado em montanhas muito altas. Muitos esportes radicais, o rapel está classificado lá em primeiro por conta que é um esporte que trabalha o hormônio da adrenalina, ok? Essa é uma praticante do rapel que estão utilizando só as cordas. Então, essa foi a modalidade situada nas aulas de hoje e os equipamentos de cada uma delas. Então, vocês vão conhecer mais um pouco dessa modalidade através dessa atividade que vocês vão fazer. Então, a agenda da atividade 3 da página 386 do capítulo 1. Então, lá vocês vão fazer uma atividade baseada no conteúdo passado nessa aula sobre os esportes radicais. Não se esqueça, todo esporte radicais utiliza da hormônio do medo e da adrenalina, ok? Então, vou terminar a aula de hoje por aqui. Até a próxima aula.